Mais uma vez, aqui estamos para trazer notícias, mas não só notícias, explicar o porquê as obras estão sendo feitas. Venho aqui me referir a mais um trabalho de quem eu espero ser o futuro presidente após a recondução de Bolsonaro ao cargo em 2026, salvo engano, que é o ministro Tarcísio, que é um fenômeno de cidadão. Infelizmente, seu trabalho, por ser magnífico e ajudar na divulgação da excelência do governo Bolsonaro, não é mostrado pela mídia. Nem essa mídia que alguns falam que é bolsonarista, ninguém mostra não. Todo mundo, é o mesmo esquema de antigamente. Eles querem que o governo pague para eles mostrarem obras que são de fim social, que beneficiam o cidadão. Mas eles acham que para fazer isso o governo tem que pagar. É um absurdo um negócio desse, mas é o que ainda prevalece. E me diga, se você viu isso em algum canal, me fale, pelo amor de Deus, algum canal de televisão, me fale, porque eu gostaria. Mas eu volto a frisar, eu inicialmente tinha uma certa rejeição pela internet, pelas redes sociais. Hoje reconheço a maravilha que foram as redes sociais, não só no Brasil, no mundo, porque elas impediram que a mídia coordenasse os fatos que acontecem no mundo inteiro a seu bel prazer, para seu desfrute financeiro. Hoje as redes sociais têm muito mais força do que o resto da mídia todo somado, rádio, jornal e televisão. Mas eu estou falando isso porque eu acompanho através da internet, através de alguns sites de brasileiros honestos, a magnitude das obras que vêm sendo feitas nas rodovias brasileiras. Não é só nas rodovias não, o ministro Tarcísio vem fazendo um show em todas as áreas, ferrovia, aeroportos, enfim, de maneira geral. E eu acabei de assistir agora a liberação de túneis tal, em rodovias de concreto. E eu volto a falar, mas o concreto é mais caro, mas não tem roubo, não tem exemplo, quem faz é o exército. Elas custam 30% do que custavam as outras feitas com asfalto, que é uma matéria-prima muito mais barata. Mas não tem roubo. O exército está fazendo as rodovias. Mas o exército só tem peão. Não, vocês não sabem o quadro que o exército tem. Na área de engenharia, então, tem engenheiros fantásticos lá no exército. Então as obras, além de serem baratas, são boas, são de ótimo material, muito bem construídas e tal. E principalmente, vamos dizer assim, que eu vejo mais próximo, porque eu estou aqui em Minas Gerais. Minas Gerais é um estado que está sendo privilegiadíssimo em obras. Aí você vai lá, Sérgio, então o Bolsonaro está governando só para Minas? Não. Se você pegar o quadro de acidentes, tal, Minas Gerais está em primeiro lugar, é onde mais acidentes acontecem nas rodovias e mais mortes ocorrem. E não é porque o mineiro não sabe dirigir ou coisa assim, não, é porque a maior malha rodoviária federal do Brasil é em Minas Gerais. É onde existem mais rodovias federais. Só que elas foram abandonadas pelos governos anteriores. E mesmo muitas que foram feitas foram mal feitas. Foram ainda da época da corrupção. Eu conheço muitas aqui e tal, sei o nome do ladrão, mas não vou ficar falando agora aqui, que às vezes até são pessoas que talvez já tenham morrido, e eu não quero ofender, às vezes, um familiar, um filho, um neto, que não tem culpa do cartório. Mas o resto do Brasil também não está sem obra, não. Gente,
estão sendo recuperadas e magnificamente realizadas obras na maior parte das rodovias brasileiras. E não é operação tapa-buraco não, viu, negada? Não é operação tapa-buraco que enriqueceu muita empresa. É cobertura nova, é pavimentação nova. Como eu estou falando aqui e tal, grande parte de concreto. Vai durar mais de 50 anos. Consertos mínimos precisarão ser feitos. Com acostamentos maravilhosos, túneis bem conservados. Gente, o Brasil não está mudando, o Brasil já mudou. O Brasil mudou, o Brasil hoje é um país que dá orgulho da gente falar lá fora que é brasileiro. Antigamente eu leio muita gente, eu tenho vergonha de falar que eu sou brasileiro lá fora. Hoje não precisa mais, você pode ter orgulho de falar isso. O Brasil, dentro de pouco prazo, com o Bolsonaro e outros com o mesmo quilate o sucedendo, em pouco prazo, talvez 20 anos, nós seremos, sem dúvidas, um dos 4 maiores países do mundo, que vai ser muito difícil ultrapassar Estados Unidos, China, Rússia, mas o resto, a Rússia até eu acho que nós ultrapassamos, viu? Porque lá também tem outro vagabundo, ditador, ladrãozinho, que é aquele Putin, que Deus me livre. O povo lá vive sedado à base de vodka, para poder aguentar o que eles precisam aguentar daquele vagabundo. Então eu acho que o Brasil pode ser até, quem sabe, o terceiro país mais desenvolvido do mundo. Porque agora a coisa é séria. As obras são realizadas para beneficiar o povo, não é para enriquecer a construtora, não é para enriquecer político. Eu estou falando, gente, eu estive lá, eu fui chefe de gabinete. Na época, o roubo era um pouco menor. Quando tinham rodovias que passavam às vezes 2, 3 estados, ou mesmo rodovias, porque as emendas dos deputados individualmente são de valores pequenos. Você não consegue fazer uma rodovia muito grande, de 50 a 100 quilômetros, não dá, a emenda não dá. Mas existe uma emenda de bancada. Fora aquela emenda individual, tem a emenda de bancada. E aí eu lembro na época, a briga era para assinar a emenda. Por quê? Tão logo era liberado o recurso, a empresa ganhadora da licitação fabricada já liberava de cara 50% da obra. A empresa reservava lá uns 20% para fazer o canteiro de obras, transporte de máquina e tal, e 30% era para dividir entre aqueles que assinaram o projeto. Quem não assinava não tinha nada, não recebia nada. Mas os que assinavam não precisavam negociar, não precisava nada. Era automático, saiu o dinheiro, era depositado nas contas dos deputados do próprio Congresso. Lá tem agências do Banco do Brasil e da Caixa, todos eles têm conta lá. Já era depositado. Então, gente, hoje não tem mais isso. Quem está fazendo a obra é o Exército. Não tem roubo. Eu estou falando para vocês, as obras com material muito mais caro, ainda assim ficam 30% mais baratas. Por quê? Porque acabou o roubo. Não tem aquela... A rodovia vai custar quanto? 1 milhão. Não, então faz um orçamento de 3. E na licitação já especifica que vai ser liberado tanto por cento já na primeira pancada. E ali já está o dinheiro da corrupção. Ali já sai o dinheiro de pagar os vagabundos que aprovaram tudo isso lá no Congresso. Não tem mais isso. Por que vocês acham que esses congressistas estão votando tanto contra o Bolsonaro? Porque salário lá é bico. O ganho mesmo deles é na corrupção, é na roubalheira. E o Bolsonaro está impedindo isso. Por isso que ele está tendo essa dificuldade de realizar um projeto de um Brasil melhor, porque o Congresso veta mais da metade do que ele põe lá como
decreto ou projeto de lei, seja lá o que for, o Congresso vota mais da metade e ainda inclui Jabuti, como a outra notícia que eu comentei no vídeo passado, e ainda inclui Jabuti, que não tem nada a ver com o pacote, por exemplo, no caso do pacote anticrime, que não vai funcionar. Como está o juiz de garantia, não vai funcionar, gente. Até é um negócio até cabuloso, porque que justificativa o presidente Bolsonaro vai dar quando tiver que contratar milhares de advogados para ir, porque tem cidade que não tem 2 juízes. Aí já fala assim, não, mas então o segundo juiz de garantia vai ser o da cidade próxima e vai fazer pela internet os ajustes necessários lá e tal. Como vocês lembram, as audiências que foram começar a ser feitas para não precisar a polícia gastar uma fortuna conduzindo o preso lá do presídio até o fórum para fazer o depoimento, e que começaram a ser feitas pela internet, foram anuladas. Os bandidos do STF alegaram, não, sem a presença física tal não vale não. Infelizmente é aquele negócio. Mas quem pode mudar isso, mais uma vez, você. Se você tirar esses ladrões safados, sem vergonha, lá do Congresso, do STJ, do STF, você vai facilitar a vida nossa e do presidente Bolsonaro, e nós vamos ter o país que nós queremos e merecemos, entre os 3 maiores do mundo, num prazo máximo de 20 anos. Eu calculo que com 10 já dá. Mas depende de você. E eu, como acredito em você, me despeço esperando que você faça a sua parte agora, já nas eleições de 2020. Um abraço, até a próxima.